Bom, hoje eu vim falar sobre o hexagrama. É um símbolo que é muito utilizado por muitos cristãos, até alguns têm na sua casa, outros colocam uma corrente e andam na rua com esse símbolo. Esse símbolo aqui, ó, o hexagrama, que é uma estrela de 6 pontas, e para alguns serve como proteção, mas não é proteção coisa nenhuma. Isso é para atrair demônios para a vida. Mas vamos ler em Êxodo capítulo 17, o versículo 15. Abra sua Bíblia aí, vamos conferir na palavra. Êxodo capítulo 17, o versículo 15. O que diz? Nos diz assim: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome de O Senhor é a minha bandeira. Então Israel, a bandeira de Israel não é essa bandeira que nós vemos hoje lá, é Deus eterno que é a bandeira de Israel. Deus já estava dizendo lá atrás que a bandeira de Israel tinha que ter um símbolo de Deus e não um símbolo do satanismo. Irmãos, então aquele símbolo que está na bandeira de Israel, que eu mostro aqui para vocês, é um símbolo satânico. É isso aqui, ó, a bandeira de Israel. Está aqui no meio a estrela que batizou o Senhor. Dizem que é a estrela de Davi, que nunca foi estrela de Davi. Por quê? Porque essa estrela já é encontrada em templos na Índia há mais de 4.000 anos antes de Davi. Então, como pode ser chamada de estrela de Davi? Uma coisa que já existia antes de Davi, mais 4.000 anos. Não pode ser. Se Davi utilizou, a gente não sabe. Não existe nenhuma comprovação arqueológica sobre isso. Nem que Salomão também tenha usado, porque ele também é conhecido como o selo de Salomão, essa estrela daqui. É conhecido como estrela de Davi e selo de Salomão. Talvez Salomão tenha usado. Por quê? Porque quando Salomão se desviou de Deus por causa das mulheres, que Deus proíbe lá atrás na lei, e Salomão teve muitas mulheres, então essas mulheres enviaram ele do seu reino e começou a adorar outros deuses pagãos. Então, possivelmente, ele fez bruxaria, invocação de demônios, através do hexagrama, porque o hexagrama ele é para invocação de espíritos malignos, é para invocação de demônios elevados, demônios de hierarquia. Então, ele na verdade é um portal para os demônios. Então por que está no símbolo? Por que está na bandeira de Israel? Em 1933, quando Hitler, foi quando ele começou a demarcar os judeus, colocando na roupa dos judeus aqui uma estrela, que é chamada estrela de Davi. Mas Hitler era satanista, ele era um satanista de alto nível. Então ele está querendo marcar o povo judeu, porque o diabo sempre quis eliminar o povo judeu. Porque o povo judeu faz menção do Deus eterno, não só os judeus como os cristãos, mas ensina a história os judeus em si. Então o diabo quis sempre eliminar esse povo da terra, mas é um povo de Deus. Então a bandeira de Israel tem esse símbolo, porque quando foram confeccionar a bandeira, que Israel tornou-se nação em 1948, foi confeccionar a bandeira, então sugeriram colocar ou o hexagrama, que foi uma homenagem aos judeus, a mais de 6 milhões de judeus que foram mortos por Hitler, ou colocaria menorá, que é um candelabro de 6 extremidades, que era um dos elementos do que estava no templo do Senhor, que Deus disse a Moisés para colocar no templo. Então esse é um símbolo de Deus, a menorá, e não o hexagrama. Mas o hexagrama venceu por 4-3 na votação, por ser uma homenagem aos judeus que foram mortos, não por se tornar uma nação satânica, ou porque eles quiseram colocar o hexagrama na bandeira. Não, mas colocaram, ou venceu essa votação por causa da homenagem aos judeus que foram mortos por Hitler, por mais de 6 milhões de judeus. Então essa é uma estrela totalmente satânica. Essa estrela é encontrada na Umbanda, no Santo Daime, na feitiçaria, na bruxaria. É encontrada ainda também no judaísmo, maçonaria, entre os budistas e religiões pagãs. Mas o que é o hexagrama? Hexagrama, a definição é uma forma geométrica com formato de uma estrela de 6 pontas, composta por 2 triângulos. Na verdade, são 2 triângulos, né? São 2 triângulos. Um para baixo e o outro para cima. Por 2 triângulos sobrepostos em oposições opostas, um com extremidade para baixo e outro com extremidade para cima. Essa é a definição do hexagrama. Como eu já falei antes, ele é específico, ele foi criado para invocação de espíritos demoníacos, que todos são da maldade, como a Bíblia diz.
como já falei, existem alguns países também que têm isso na sua bandeira já. Fora Israel, temos ainda Argélia, Malásia, Paquistão e Turquia. Também foi encontrado esse símbolo aonde? Em algumas sinagogas no século III depois de Cristo. Mas nós não podemos afirmar que é um símbolo divino. Não é, nunca foi, nunca será. Inclusive é utilizado na maçonaria. Como um dos símbolos principais da maçonaria, é utilizado nas bruxarias. Se você colocar na internet, você vai ver que os bruxos, os satanistas usam esse símbolo. Onde vocês são para quê? São para invocação mesmo de demônios, para fazer bruxaria, para fazer maldade, para invocar espíritos malignos e da maldade. Inclusive a bandeira do Brasil, ela foi confeccionada a partir do hexagrama. A partir do hexagrama, a bandeira do Brasil. Temos a bandeira do PT, que já é outra estrela, uma estrela de 5 pontas. Essa de 5 pontas é totalmente também diabólica, para invocação e demarcação de territórios, de nação, de pessoas, de localidades. Então, essas de 5 pontas, demarcação da própria raça humana, do homem. Inclusive essa estrela de 5 pontas, ela é encontrada na testa de Bafomé. E quem é Bafomé? É o principal, é o deus da maçonaria. Ah, mas maçonaria não é um sistema filosófico? Para os iniciantes, sim, que estão sendo enganados. Mas quando chega lá do grau 20 em diante, já sabe que estão mexendo com o diabo, com espiritualidade. Então esse aqui é o deus da maçonaria, que é chamado de Bafomé. Ele está sentado entre as pernas dele. Isso aqui é um pênis. Na testa dele tem essa estrela de 5 pontas. Esse aqui é o demônio chamado Bafomé. Está aqui a composição da estrela de 5 pontas. E essa estrela está onde? A bandeira do PT e em algumas bandeiras também de algumas nações. Que isso é um assunto para um outro vídeo. Então a bandeira, esse hexagrama já foi encontrado aqui, ó. A Mesopotâmia foi uma das primeiras civilizações do mundo. A Mesopotâmia. Lá a Mesopotâmia, os fenícios. Está na pedra, vocês dá para enxergar aqui, na pedra, riscado, o hexagrama. Você pode ver aqui também na Fenícia, civilização muito antiga, e outras nações, esse símbolo do hexagrama, do qual alguns dizem que é a estrela de Davi, que nunca foi. Se Davi usou e alguém começou a chamar de estrela de Davi, foi só uma homenagem a Davi, mas não é a estrela de Davi, ela já existia 4.000 anos antes de Davi reinar. E se foi utilizada por Salomão, talvez tenha sido nas bruxarias que ele cometeu lá, depois de ter se afastado do Senhor. Mas não é recomendado nenhum cristão usar o hexagrama, nem andar no peito com o hexagrama, muito menos incentivar pessoas a usarem. Por quê? Porque é um simbolismo totalmente satânico. Como pessoas usam moeda no bolso, alho, pé de coelho, são símbolos, são elementos que atraem demônios para si. Então Deus não quer isso para um cristão. Você não tem que andar com nenhum simbolismo, nada aqui, nenhum amuleto. Não, temos que andar com Deus. Andar com Deus. Como eu li aqui na palavra aqui, Êxodo 17:15. O Senhor é a bandeira de Israel. Então não importa se esse símbolo está na bandeira de Israel, porque o diabo quis desfazer o que Deus disse lá atrás. Mas não desfaz, porque o que Deus disse está dito. Deus é a bandeira de Israel. Não é aqueles símbolos que vai tirar aquilo que Deus falou de forma nenhuma. Deus é o Deus de Israel. E o diabo sempre quis eliminar o povo judeu da face da terra. Por quê? Porque eles fazem menção do único Deus, Deus eterno. É a religião que fala do único Deus, o Senhor dos céus e da terra. E de nós também os cristãos, que estamos ligados ao Deus de Israel. E através do seu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, não convém ter em casa ou utilizar o hexagrama, porque é um símbolo satânico, é um símbolo de invocação de demônios. Não convém para o cristão utilizar esse tipo de amuleto, certo? Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo.